aí? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O Mercado da Cantareira, que oficialmente se chama Mercado Municipal de São Paulo, fica na região central da cidade, num prédio neoclássico inspirado no Mercado de Berlim e projetado pelo escritório Ramos de Azevedo. Inaugurado em 1933, ele foi por algum tempo o principal entreposto de alimentos da cidade, mas com a abertura da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, perdeu importância estratégica. Na segunda metade do século passado, o Mercadão e também as importadoras do entorno, uma região apelidada de Zona Cerealista, tinham virado lugar para encontrar produtos de qualidade e artigos importados. Era onde aquele seu tio abonado ia para se abastecer antes da ceia de Natal. Mas hoje, com o raio gourmetizador que atingiu a cidade, o Mercadão perdeu essa vocação também. Ele resiste como um ponto turístico, com toda a dicotomia que reside nessa palavra. De um lado, as bancas de fruta, de queijos, de frios, de frutas secas, os açougues e as lojas de bebida continuam lá, cinematograficamente reluzindo sob a luz angelical filtrada pelos 72 vitrais coloridos feitos por um famoso artista russo. De outro, é uma grande armadilha para tirar dinheiro de bolsos recheados de euros e dólares. Com clássicos da culinária, como o pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela, que levam quilos de recheio e custam o preço de uma motocicleta de baixa cilindrada. E aí tem um caso à parte, que são as frutas. E a gente chegou às frutas do Mercadão meio que por acaso. No final do ano passado, a Priscila Pastri, que é minha esposa, estava em busca de uma frutinha especial, o cambuci. Para um curso de culinária para crianças que eu dei. A Priscila Pastri tem toda uma carreira voltada para culinária e gastronomia. Ela ajudou a fundar o Caderno Comida da Folha de São Paulo e hoje é crítica de gastronomia do jornal. Nas férias de verão, ela achou uma boa encher o nosso quintal com uma dúzia de crianças para vivências culinárias. E chegando lá, eu não encontrei nada do que eu precisava, mas eu encontrei muita lábia e muita gente tentando me vender coisas que eu achei um pouco estranhas. Eu parei em frente a uma banca que, por exemplo, não tinha mamão, não tinha banana, né? Estamos falando de banca de frutas aqui, né? Box, que eles falam, né? Não tinha frutas assim, mas tinha umas frutas estranhas que eu nunca tinha visto. E ainda tomei umas na linha, mas como que você não conhece? Você não é daqui? E eu falei, não, eu sou daqui. Não, mas se você fosse daqui, você ia saber que essa fruta aqui é a kiwi banana. Essa daqui é a pera maçã. Se você não conhece, é porque você não é de São Paulo. Mas além da estranheza das frutas, que a gente vai falar mais sobre elas, teve também um assédio e enganação e enfim. Era um domingo e era bastante complicado andar pelo mercado sem ser tocada, por exemplo, pelos vendedores. Aqui uma informação importante. A Priscila é ruiva, de olho verde. Ficou claro para ela que parte desse assédio acontecia porque achavam que ela era gringa. Eles tentam te chamar para os seus boxes e quando você não vai, eles tocam em você numa tentativa de te levar. Esse foi o primeiro contato que eu tive com essa sensação de alguém estranho me tocando. Priscila, pelo amor de Deus. Primeira sensação. Ali no mercado, na hora que eu tava chegando. Mas depois aconteceu algo pior, porque eu parei em um desses boxes para tentar descobrir o que estava acontecendo ali, que frutas que eram aquelas. E um vendedor começou a me mostrar muitas coisas, o Márcio começou a me mostrar muitas coisas numa velocidade muito absurda, um ritmo muito frenético, numa linha assim que você não consegue conversar, você não consegue respirar, você não consegue nem provar direito o que ele tá te dando, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Menos ainda você tem tempo de ver como é que ele tá cortando essas frutas, se tem alguma coisa ali naquela faca, se não tem. Se você tá achando que a Priscila Pastri sofre de paranoia patológica, não, ela não sofre. A gente vai falar sobre essa tal faca mais pra frente. É muito alucinante, você naquela confusão ali, tentando degustar e tentando ouvir o que ele está dizendo e tentando fazer as suas próprias perguntas, tentando não ser enganado. Nessa loucura toda,
Em algum momento ele passou por trás e passou a mão pela minha cintura e deslizou a mão pela minha cintura toda até ele sair do outro lado. Ele dizia assim, nossa, eu gostei muito de você. Nossa, como você é exótica. Se você for casado, seu marido tem muita sorte. E esse tipo de coisa no meio da confusão, assim, era quando ele falava mais manso, assim, era o único momento que ele falava mais devagar, que eu conseguia respirar. Como eu queria ver onde é que isso ia dar, eu não reagi, eu não fui grossa, não fui rude, eu deixei ali a coisa tomar um rumo para ver onde é que ia parar. Porque em algum momento você desencanou de fazer a compra que você precisava e resolveu participar desse movimento sociológico, é isso? Exato, até porque eu entendi que ali eu não ia encontrar o que eu precisava. Quando eu perguntava para ele sobre as frutas brasileiras, eu falava, eu vou dar um curso para crianças de frutas brasileiras. O que você tem de fruta brasileira? Ele sequer ouvia e ele chegou a me responder, não, que é tudo brasileiro. Aí ele fez uma bandeja de frutas para você, é isso? Você pediu algumas frutas para você levar, no final das contas? Na verdade, eu não pedi frutas para levar. Ele ia me perguntando se eu tava gostando. Essa aqui você gostou? O que você achou dessa? É doce, né? Não sei o quê. Papapá, gosta. Ah, eu ficava... E cada que eu dizia, ele colocava várias frutas numa bandeja. Que viraram 2 e 3. E tem um momento que eu entendi que ele estava fazendo isso. Falei, não, eu não vou levar tudo isso de fruta. Aí ele falou, não, então o que você vai levar? Ó, essa daqui tem de levar, essa daqui tem de levar. Ele que vai decidindo por você, né? Aí eu tirei algumas e fechei em 2 bandejinhas com as frutas mais diferentes ali, que eu nunca tinha visto antes, que eu tinha provado ali. Falei, gente, eu vou levar isso para casa pra gente tentar entender o que é isso daqui. Sabendo que provavelmente eu ia ser enganada no passo seguinte, né? Que é no momento ali do ato de os caras cobrarem, mas eu não imaginava que ia ser pra tanto, porque eram 2 bandejinhas, assim, de isopor. 2 bandejinhas pequenas. E aí ele passou as frutas pra uma outra pessoa, né? Pra cobrar. Quando ele falou quanto custava, eu quase caiu pra trás, né? Porque eu achei que a cara de pau ia aparecer ali em algum momento, na hora de cobrar também. Eu tava esperando ser enganada, mas não tanto. E era quanto que era? 2 bandejas pequenas de isopor. R$480. E assim, se você é do tipo avesso a frutas, se você mora no Copacabana Palace e só recebe alimentos em bandejas de prata, se você vive na roça e planta a própria comida, enfim, se você não faz ideia de quanto as frutas custam, eu te dou alguns exemplos. Se você for ao Pão de Açúcar, um dos mercados mais caros do Brasil, e comprar uma porção de morangos selecionados, lavados e sem talos, luxuosamente acomodados num copinho plástico, você vai pagar cerca de R$80 o quilo. Kiwi importado, cerca de R$40 o quilo. Maçã Turma da Mônica selecionada e lavadinha, R$20 o quilo. Ou seja, cobrar R$500 por 2 bandejinhas é mais do que cobrar caro. É um golpe. Felizmente para as finanças familiares, a Priscila Pastri, que já estava no modo experimento sociológico, não caiu no golpe. Não, de jeito nenhum. Mesmo tanto com a cabeça cheia, porque eles transformam esse jogo em algo tão... Nossa, eu preciso sair daqui agora, que eu imagino que algumas pessoas, sem reação, acabem pagando pra sair logo de lá, sabe? E quando você falou que não queria, qual foi a reação deles? A pessoa que fez a cobrança, que não foi a mesma, não foi o vendedor, não foi o Márcio, foi uma outra pessoa, chamou. Não, vou chamar o Márcio aqui, ele vai fazer um descontão pra você e tal. Eu falei, não quero desconto. Que desconto em cima de R$450 você pode fazer pra mim, sem condições. Mas aí eu parei e falei, não, me chama. E aí ele chamou e eu falei, Márcio, eu não vou pagar isso por essas frutas. Eu fui enganada aqui, eu não vou. E aí ele começou a falar algumas palavras que eu não ouvi. Começou a xingar pra ele mesmo ali, ele com ele. E virou as costas e, tipo... E foi embora. Foi embora. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 135 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre golpes frutíferos, a gente vai falar de como a nossa relação com a comida está se perdendo e de como uma simples horta pode atrair a ira de um bairro. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o podcast. Então, se você quiser ver o projeto crescer e se multiplicar, se quiser ver a nossa equipe passar de 2 para 20 pessoas, se quiser que a gente te entregue o podcast dos sonhos, vem se juntar a esse grupo de pessoas luminosas. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer
ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problemas. Você pode apoiar pelo PayPal, pela Aurelo ou por Pix recorrente. Esses caminhos todos estão no nosso site radioescafandro.com na aba Apoie. Ali você também encontra tudo sobre as vantagens de ser nosso apoiador. Você consegue escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir entrevistas completas, pode ter o nome citado num episódio e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios recorrentes, não apoios pontuais. E por fim, se você já está entre os nossos financiadores, gente como a Caroline Batista, a Elisângela Silva, o Vinícius Gabioli e a Fernanda Carrazone, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Mais ou menos 2 meses depois da primeira visita, no final de fevereiro, a Priscila Pastri voltou ao Mercadão. Dessa vez, devidamente munida de um conjunto de discretos, porém eficientes gravadores de áudio. Eu fui numa terça-feira à tarde, no meio da tarde. O Mercadão estava bem vazio e o Márcio não estava lá, né? Sabe? Porque eu voltei na mesma banca para saber o que acontecia. Saudades do Márcio. Saudades, Márcio. Mas era um outro vendedor, eu cheguei e eu passei lentamente em frente ao box, esperando ser abordada. E nada aconteceu. Então cheguei perto e um outro vendedor, Luciano, chegou para mim e disse: "Você degusta? Olha, mas numa delicadeza, assim, não, né? Você degusta?" Eu, sim, degusto. Só aí, diferentemente daquela primeira experiência, é que ele começou a cortar alguns pedaços de fruta para eu provar, para experimentar. E talvez por ser em dia de semana, talvez por ser outro vendedor, dessa vez a gentileza foi maior, enquanto o preço foi consideravelmente menor. Hoje, em geral, a fruta pode estar fazendo um mix, a fruta tudo, R$12,90, R$129 o quilo. Pera, deixa eu fazer conta, pera. De qualquer fruta? De qualquer fruta, até as mais caras. Tá vendo? O que é R$149, sabe? Claro que ser consideravelmente menor não quer dizer que tá barato. Pelo contrário, R$129 o quilo é um preço obsceno. Siriguela do Norte. Toma caipirinha? Isso aqui é bom para fazer caipirinha de pitu. Nessa primeira abordagem, a Priscila deixou a conversa fluir e gravou tudo de forma discreta. E essa aqui é a primeira uva gourmet do Brasil. O que é uva gourmet? Tem uma uva mais demorada. Você entendeu? Pra colher? Isso. E olha o sabor dela. Ela é enorme. Come uma. Dá licença. Ela não tem semente. Não. Não tem caroço. Depois, ela se apresentou como repórter, o que inoculou uma timidez acentuada nos vendedores. Não é filmar, não. É só falar. Isso é melhor daí, como que eu vou explicar? Você sabe. Ah, eu sei. Eu comecei a trabalhar hoje. Não vai aparecer a imagem. No fim, o Luciano se dispôs a falar oficialmente. Luciano, Isso. conta pra mim desses kiwis diferentes. Ele começou a me dar as frutas pra provar e eu perguntava, que fruta é essa e tal. E ele me dava as frutas e ele me contava sobre aquela fruta, né? E aí ele me deu o kiwi, um kiwi amarelo. E ele não me falou kiwi banana, mas o Márcio, na minha primeira passagem por lá, tinha me falado que aquele kiwi era o kiwi banana, porque ele era uma mistura de kiwi com banana. Então eu provei e eu falei, nossa, mas um kiwi amarelo, ele é diferente, por que ele é amarelo? E ele respondeu. O kiwi tem a essência da banana, é híbrido, É o quê? misturado. Ok. Esse é com banana. E aí ele me apresentou um segundo kiwi, um kiwi vermelho. Nossa, Luciano, kiwi vermelho, por que ele é vermelho? Ah, Mistura claro. de kiwi com morango. E aquele Claro. outro é a novidade também, kiwi com a essência de morango. Mistura de kiwi com morango. Olha aqui, inclusive ele pegou, em algum momento ali, ele mostrou pra mim, ó, tá vendo aqui, ó? Ó o morango aqui. Morango, Que tem morango aí dentro desse kiwi. da fruta.
Que loucura isso. Inclusive, depois também mais pra frente na conversa, ele me falou que é um produto sazonal e que a gente tem ele agora, mas daqui a pouquinho não vai mais ter. Porque depende, ele falou pra mim o seguinte, é um produto sazonal, uma fruta sazonal, que depende do morango também, né? Tem que ser época de morango. Se não é época de morango, não tem que ouvir morango, não é? Diante dessas informações, que pareciam mais coisa de filme da Marvel do que de agricultura, a Priscila Pastri fez o que os repórteres fazem em situações do tipo. Se fingiu de tonta. Aí, quando é híbrido, que você estava me explicando, na hora que eu cheguei, eles juntam duas frutas? Isso, duas frutas, faz a junção, vira uma. Na hora de plantar mesmo? Isso, põe a semente de um no pé do outro. A semente de uma no pé do outro? Aham. Ah, eu não te mostrei essa aqui, ó. Tangerola. Laranja com acerola. Vitamina da laranja mais a vitamina da acerola. E é bom também para tomar com gin, rum, vodka, fazer uma Aperol Spritz, para quem bebe. A vitamina vai pro espaço, né? Qual que é o nome desse mesmo? Esse é Decompom. Decompom, que é a mexerica. Laranja e limão. Mexerica? Ah, para, isso aí tem 3? Tem 3 frutas aí? É. Eu não tirei um pedaço, não? Mas eu não lembrava que era 3. Mexerica, laranja e limão juntos? Não tirei um pedaço, não? Eu não lembro. Já comi tanta coisa que eu não sei mais. Não tô acreditando. Nesse momento, em nome da ciência, a Priscila insistiu um pouco na questão do plantio Marvel. Mas será que pega a semente inteira de um, a semente inteira de outro e põe junto? Mas daí não vai nascer 2 pés diferentes? Não, não vai nascer 2 pés diferentes. Vai sair essa fruta aqui. Mas eles devem juntar as 2 sementes, tipo uma... Uma só germina. Porque se planta as 2, aí vai nascer uma para um lado e outra do outro. Como é que vai juntar germina assim, uma fruta. Hã? Só germina uma fruta. Não consigo entender, gente. Apesar de ele não ser um produtor, de não ser a especialidade dele, eu quis entender até onde ia o conhecimento deles sobre o que eles estavam falando. Se existia um conhecimento, ou se ele me falava, bom, eu realmente não sei como é feito, eu só sei que me mandaram vender assim. Mas não, a coisa vai além. Ah, não, são 2 sementes, ele disse. Se junta 2 sementes no solo, vai nascer uma fruta, tipo o limão com maracujá, vai. Então tem uma semente de limão e uma semente de maracujá. Eu ponho as 2 no solo. Elas não têm por que se fundir. A semente do limão no maracujá. Quer dizer, ele não faz a menor noção, ou ele não faz a menor noção, ou ele está agindo de má fé e levando em conta que as pessoas com quem ele está conversando não fazem menor noção como que se produz um morango, como que se produz um kiwi, certo? Exato, porque a ideia é transformar aquelas frutas em frutas exóticas aos olhos dos compradores. E a partir do momento que você fala que é um produto exótico, você pode colocar o preço que você quiser. Depois da conversa com ele me chamou uma mulher que está trabalhando ali, a Andrea, que começou recentemente a trabalhar. Na minha primeira visita, não tinha visto nenhuma mulher nesses boxes de fruta. E eu vi que ela estava ali zanzando, ali estava meio que monitorando toda a minha compra, né? Depois chegou uma outra mulher que era uma chefe de cozinha, procurando, olha só, frutas exóticas para apresentar para 15 gringos. Frutas brasileiras exóticas. Essas misturas que eu acabei de falar. Em vez de cupuaçu, açaí, taperebá... Ela até ia levar, olha só, um cacau. Mas foi o máximo que conseguiu ali. Mas chegou essa mulher e ela disse tudo de novo. E, inclusive, que são as 2 sementes, ou quando não são 2 sementes plantadas juntas, é uma semente que é colocada dentro de uma fruta e que, com o tempo, essas 2 frutas juntas misturadas vão dar uma terceira fruta e que a gente não consegue encontrar essas frutas em nenhum outro lugar, pois são exóticas. E também justificando o fato de que, quando você vai no Mercadão, então, comprar um mamão ou comprar uma banana, você não encontra. Tô vendo uma coisa curiosa que, na verdade, eu não tô vendo. Por exemplo, não tem banana, né? Ou tem? Então, são produtos que não vendem. Há pouco tempo atrás, na verdade, a gente até tentou colocar, por exemplo, mamão papaya. A gente compra 10 caixas e acaba vendendo uma, porque não é um produto excêntrico. E aí, quando a conversa já estava se encaminhando para o final, a Andrea soltou uma informação que levou a coisa para outro patamar. Teve 2 bancas que foram notificadas e fechadas 3 dias
no final de semana, porque foi pegando adoçante, colocando adoçante na faca, não na fruta direta, mas coloca na faca para a hora que a pessoa prova, tá mais doce. Essa informação de que 2 bancas foram fechadas pelo golpe chechelento de colocar adoçante na faca usada para cortar as frutas da degustação fez a Priscila pensar na primeira visita que tinha feito ao mercado, sem gravador e sem vestir a pele de repórter. Na hora me tocou um sino que, além de eu estranhar o tratamento que esse vendedor deu, que era tão diferente do tratamento anterior, eu também estranhei na primeira mordida que a fruta não era tão doce. Ah, então talvez você tenha sido vítima da faca com adoçante. Então, eu tenho quase certeza, porque o que me chamou muito a atenção no dia da primeira visita foi que as frutas eram absurdamente doces. Parecia que todas tinham o mesmo sabor, porque era isso, era doce, doce, doce. Eu provava uma, era doce, eu provava outra, a outra era mais doce. Essa história de que bancas tinham sido fechadas por usar adoçante nas facas não foi publicada em lugar nenhum no começo de 2025. Então, a Priscila foi apurar. Procurou a Secretaria de Saúde, que passou a bucha para a SP Regula, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo. A SP Regula passou o contato do Aldo Bonametti, CEO da Mercado SP, concessionária que administra o mercado municipal. Ele respondeu: claro, bora marcar, só alinhar com a minha secretária. A Priscila escreveu para a secretária, que passou para outra secretária, que passou para uma terceira secretária da assessoria do Mercadão. A resposta da terceira secretária? O Dr. Aldo não vai falar sobre o assunto. Quando a Priscila disse, ok, a gente vai publicar um nada a declarar, eles voltaram atrás, pediram para que as perguntas fossem enviadas por escrito. Ela enviou, eles analisaram as perguntas e voltaram atrás sobre não voltar atrás. Disseram que não iam responder. Depois, voltaram atrás de novo. Disseram que iam responder por videochamada. Mas voltaram atrás de novo e resolveram responder por nota, que dizia basicamente que os boxistas são locatários do espaço junto à empresa que gerencia o Mercadão, não permissionários da prefeitura. Que ao ficar sabendo de uma possível irregularidade, a concessionária tomou as providências necessárias e que tudo está certo agora. Diante das respostas fajutas, que não incluíam nem o que, nem o quando, nem o quem, a Priscila mandou um e-mail. E desde então, dia 28 de fevereiro, a gente está esperando por uma resposta. De qualquer forma, na segunda visita, as frutas tinham gosto de fruta. Ainda que esse gosto fosse mais doce ou mais excêntrico, como disse a Andréia. Então a nossa fruta é do jeito que é. E aqui, você, minha ouvinte fantasiosa, pode estar com um sorriso irônico na face. Sei, do jeito que é. Mas a verdade é... Bom, a verdade é complexa. E para entender a verdadeira complexidade por trás da doçura das frutas, a Priscila foi conversar com o biólogo especialista em genética vegetal, Luiz Fernando Hevers. Sou pesquisador aqui na Embrapa Uva e Vinho desde janeiro de 2002. E eu venho trabalhando com genética e biologia molecular de características agronômicas de interesse, tanto para uva quanto também para macieira e, mais recentemente, também alguns trabalhos envolvendo pereira. Quando você fala nesse trabalho com a genética e biologia molecular, na prática, o que isso significa, Luiz? Significa você compreender como é a herança, como é transmitida por meio dos cruzamentos, determinadas características de interesse agronômico, resistência a doenças, cor do fruto, ausência de semente, adaptação climática, a gente está vivendo um contexto de mudanças climáticas, o clima está mudando. A gente faz um esforço bastante grande para entender o processo, os mecanismos biológicos dessas características, e essa informação, por exemplo, ela pode ser usada pelo melhorista para fazer combinações de cruzamentos, para fazer uma estratégia de seleção de novos genótipos superiores, né, que contenham essas características de forma mais eficiente. Quando a gente vê esse tipo de produto, que eu vou chamar de novo, você me corrija se eu estiver errada, mas para mim é algo assim, quando eu era pequena não tinha uva sem semente tão doce, né?
de onde veio essa demanda, né? É por uma demanda de mercado? É porque as pessoas não estão comendo a uva do jeito que ela é, então a gente precisa deixá-la mais doce? A uva sem semente, ela é uma variação genética natural. Ela foi identificada primeiramente na natureza. E aqui a coisa fica especialmente interessante, porque uma mutação desse tipo poderia ser uma má notícia para a planta em questão. Afinal, sem sementes, fica mais difícil reproduzir. Então, mutações que causam ausência de sementes, elas não são adaptativas. Na evolução e na seleção natural, essa planta vai ficar sem deixar descendentes. E ela pode tender a ser selecionada e desaparecer. A não ser, claro, que a gente coloque o ser humano nessa equação. E o ser humano, como a gente bem sabe, gosta de vinho. E por isso vem cultivando uva há milênios, inclusive, na maior parte das vezes, sem usar semente. Como a videira é cultivada de forma clonal, quando identificaram essas mutações de uva sem semente, as pessoas começaram a degustar e ver que era muito mais fácil comer, que era mais fácil de morder e tal, elas foram mantidas e sendo cultivadas de forma clonal. Então, muitas dessas cultivares de uvas sem semente que a gente encontra no mercado hoje, elas são geradas por programas de melhoramento que utilizaram essa variação natural que foi identificada. E a variável sem semente é só uma das inúmeras mudanças que foram sendo feitas nas videiras e, consequentemente, nas uvas ao longo dos séculos. A própria videira, a Vitis silvestris natural, ela tem a planta macho e a planta fêmea. Tem a planta fêmea que produz o frutinho e tem a planta macho, né? Na domesticação, a videira passou a ter os dois sexos na mesma planta. E com isso, na mesma planta, tem o pólen, tem o pistilo, né? Ocorre a fertilização e daí tu tem a fruta, né? Que é apreciada pela doçura. Então, aí houve seleção, houve interferência humana. Então, as vites silvestres naturais, ela tem uma baguinha bem pequenininha, um sementão bem grande dentro, quase sem polpa. Isso provavelmente tem a ver com uma pressão evolutiva causada pelas aves que estão entre os maiores agricultores naturais do nosso planeta. Na estratégia de sobrevivência, o que é mais fácil dispersar? É um bagão com semente dentro? Um passarinho não consegue comer um bagão. Agora, uma baguinha com uma sementinha dentro, o passarinho vai lá, come e depois ele leva essa fruta, né, para outro lugar, a semente cai e germina na planta, né? Mas aí, Darwin encontrou Baco e o resto é história. E é uma história que se repete com várias frutas. Muitas das frutas que a gente consome são, de fato, diferentes das originais. Em outras palavras, a maioria das frutas que você come hoje só é assim porque há séculos ou milênios, pessoas que trabalham na terra selecionaram as mais suculentas, as mais carnudas, as mais doces ou as mais fáceis de cultivar em climas variados. A própria maçã, ela é originária da região de transição, assim, da Europa para a Ásia, e ela foi domesticada pela Rota da Seda, chegando até a Europa. O Louis Hevers, aliás, trabalha num projeto que está estudando que tipo de gatilho genético faz a maçã precisar de um período de hibernação em clima frio antes de germinar. Isso pode permitir que ela seja cultivada em climas com menos variação entre estações, o que hoje só é possível com a ajuda de produtos químicos. No caso do trigo, por exemplo, o trigo, quando amadurecia, a semente cai para dispersar, é uma gramínea. Então, essa planta que a semente cai, ela não podia ser colhida. Algumas plantas que a semente ficava na espiga, elas eram colhidas. E essa característica passou a ser selecionada. E ao longo do tempo, o que acontece é que essas espécies domesticadas que tiveram influência humana, elas vão se distanciando geneticamente dos seus parentes selvagens. A ponto da gente conseguir medir, inclusive, essa distância. Entendeu? Ah, é possível? Com ferramentas genéticas, você consegue fazer, inclusive, estimativa do tempo que aconteceu a domesticação. Tá, mas e o kiwi morango, Louis Hevers? E o kiwi banana?
olha, alguns dos teus relatos são novos para mim, então eu teria que ver essa fruta para ter um parecer, assim, uma opinião melhor, tá? Mas como é que eu vou te dizer, assim, ó? Algumas dessas coisas aí, quando querem hibridizar, fazer híbridos, né? De coisas tão diferentes, tá? A gente está falando, às vezes, de espécies distintas, etc. Nem sempre isso aí é verdadeiro, tá? Aqui, o Luiz está obviamente sendo político. Mas Noves fora, o fato é que não existe cruzamento de kiwi com banana, nem de kiwi com morango. O que existe são frutas que têm sabor ou coloração parecidos com o de outras frutas. Na Nova Zelândia, experimentei peras que tinham sabor de coco, mas era uma pera. E elas foram resultantes de processos de cruzamento e seleção que foram realizados por muitos anos, entendeu? Mas não quer dizer que tinha algo do coco ali. Exato, é isso. É isso que eu quero dizer, que tinha o sabor do coco, mas não tem o coco, entendeu? Exatamente, é isso aí que eu queria chegar. Então, você pode ter variações de sabor que são resultado de combinações genéticas da própria espécie, não necessariamente de um híbrido interespecífico. Então, quando a pessoa dá esse nome, por exemplo, kiwi banana, pera maçã, provavelmente é uma questão de marketing, né? Então, tem kiwis que são vermelhos, de polpa vermelha, tem kiwis que são amarelos, né? Os melhores kiwis que eu já comi são os que vêm da Nova Zelândia. Esses são muito bons. Eles têm cultivares de kiwi muito diferentes. Esse vermelho, assim, ele é bem bonito, assim, ele tem um sabor diferente, sabe? Bem legal. E assim a gente volta para a afirmação que a Andrea fez lá atrás, de que a fruta deles é do jeito que é. Porque a verdade é que praticamente nenhuma fruta é do jeito que é, sem uma mãozinha humana. Ao mesmo tempo, essa mãozinha humana tem limitações e não é capaz de misturar kiwi com banana. E isso dá o que pensar. Porque se você fizer uma busca rápida, vai encontrar uma enxurrada de vídeos de influencers falando as mil maravilhas das frutas do Mercadão e pagando R$1,5 por 1 quilo de frutas excêntricas. E isso tem a ver com o nosso jeito de viver. Encastelados nos nossos cubículos de concreto, achando que galinha nasce em bandeja de isopor, que alface tem da lisa, da crespa e da higienizada, que se plantar 2 sementes juntas, nasce uma planta meio a meio. Diante disso, a Priscila foi conversar com uma pessoa que vive no outro extremo dessa curva. A nutricionista, escritora e militante dos matinhos desconhecidos, Neide Rigo. A Neide Rigo publicou recentemente um livrinho que tem tudo a ver com a nossa conversa, chamado Comida Comum. Além disso, ela tem também qualidades geográficas. A Neide é nossa vizinha, ela mora no Alto da Lapa, em São Paulo. Me conta um pouco de como é que é a casa dela, como é que é chegar na casa dela, como é que é a figura da Neide, que eu acho que tudo isso colabora um pouco pra gente entender de quem que a gente tá falando, né? Sim, a chegada na casa dela foi muito gostosa, porque é uma casinha que não tem um monte de grade, não tem lança, ela não te exclui, ela não te coloca pra fora. Tanto a entrada da casa quanto a parte da calçada, né, que avança um pouquinho, assim, ela tem um canteiro, é cheio de plantas. E aí, inclusive, é uma confusão, uma mistura ali, são muitas coisas plantadas juntas e misturadas, né? A prova de que quando você coloca várias sementes juntas, elas dão separadamente seus frutos ou suas plantas lá. Esse é um manjericão zátar. Manjericão zátar? Esse aqui é anis. Anis, né? É um tipo de manjericão. Cada erva, cada planta, cada folha tem um sabor diferente, tem uma história diferente. Nossa. Tem a pimenta Nina Horta. Nina Horta foi provavelmente a maior escritora de gastronomia do país. Além da pimenta Nina Horta que tá aqui, tem outras com nome? Com nome de alguém? Não, essa daí eu que dei, sim. Foi uma pimenta que a Nina deu para ela plantou e essa pimenta reina ali naquele espaço, lindamente, ela é linda, bonita mesmo. Esse é capiçoba e o almeirão. Olha, ele tá com semente. Esse almeirão roxo tinha muito, assim, né? Tinha no sítio do meu avô. Assim.
Aí você prova uma coisa que tem um sabor de comida tailandesa, parece que você tá comendo um prato tailandês, só pela folhinha que você provou. Pimenta longa, ela tem um efeito anestésico, igual o jambu. O outro amarra a boca ou deixa a sua boca dormente. E bem picante. Pode mastigar? Põe. Pouquinho. Você põe Ai, toda? meu Deus, não, pus um pedaço, peraí. É, porque é bem ardidinho. É ardida mesmo. Não é? Mas ela tem um quê de manga verde, não tem? Não sei, Tem, tem um retrogosto, assim. Tem. E ela dá... eu tô sentindo efeito na língua. Né? Meio anestésico, assim. A Priscila gravou 2 conversas com a Neide Rigo. Uma na casa dela, outra na nossa, a qual a Neide compareceu com 2 goiabas e um maço de cafeirana, uma frutinha vermelha que tem o perturbador sabor de grão de bico doce. Essa segunda conversa começou, claro, com Priscila comendo. Quer comer um pouquinho? Eu já comecei a comer porque eu tô com fome. Não, depois eu como, porque eu tomei café agora, você pula. Então eu vou parar de mastigar primeiro e aí a gente começa. Certo. Podemos, Priscila? Mas conta um pouquinho, assim, Obrigado. você já morava na sua casa, né, onde você mora? Que você mora há quanto tempo? A gente falou fora da gravação quando a gente conversou disso. Você mora há quanto tempo lá? Há uns 25 anos. E a horta tem quantos anos? 10. Tem 10. Então, quando você já fazia 15 anos que você estava nessa casa, como é que você teve a ideia de fazer a horta? Que você já tinha o seu quintal já, com tudo ali, eu imagino, né? Sim. A Neide contou que a horta começou como as coisas costumam começar na vida, por uma série de fatores. Ela tinha feito um curso de horta orgânica, depois viu uma palestra da jornalista e ambientalista Cláudia Visoni, que incluía uma visita a outra horta. Porque daí a gente ia coletar punks, né? Punks são plantas alimentícias não convencionais. Que a dela é na Praça das Corujas. Sim. E eu fiquei muito impactada, assim, com aquela horta. E com o trabalho da Cláudia Visoni. E aí, no começo de 2014, enquanto os eventos horticultores se multiplicavam, a Neide lidava com um incômodo na vizinhança. Eu já estava incomodada com aquele espaço na minha rua, né, que servia só para depósito de lixo. E aquilo me incomodava. E aí, conversando com a minha vizinha, eu falei, vamos fazer alguma coisa aí. E assim, como uma cúmplice arregimentada, a Neide Rigo fez o que esse povo de horta gosta de fazer. Chamou a comunidade para participar. A gente passou de casa em casa, convocando para uma reunião, falando o que a gente queria fazer e tal. Aí, dia da reunião... não apareceu ninguém. Então, só eu e ela. E aí, o que fazer? E agora? A gente desiste? Vai chamar de novo? A alternativa foi falar com a subprefeitura. Aí a gente foi numa reunião de zeladoria e contou da nossa intenção. A prefeitura, e isso pode parecer uma surpresa para você que não está acostumada a ver uma prefeitura trabalhando, deu o apoio que tinha que dar. Basicamente, eles cortaram um pouco o mato e levaram embora o lixo. Tá. Foi isso. E tinha resto de computador, tinha trabalhos religiosos, assim, cheio de água. Era um lugar abandonado, enfim, que as pessoas não iam lá tirar as coisas, né? Iam jogar. Ninguém, porque uma zeladoria de praça tem que ser assim, você tem que passar ali toda semana e tirar lixo. As pessoas vão jogar mesmo. E quanto mais tem, mais elas jogam em cima. Porque falar, não, é um lugar de descarte, né? E o que acontece aqui na Lapa? Não só aqui, mas em todos os bairros, né? As pessoas às vezes pagam para o carroceiro tirar um sofá velho da sua casa, não quer saber onde ele vai despejar. E lá acontecia isso. Tipo, não no meu quintal, né? Então, tirava da frente da sua casa e jogava ali. E aí, raramente, assim, a prefeitura passava e levava embora, sabe? E dessa vez, não, eles mandaram um caminhão e levaram. E aí, tem outro ponto importante. Porque a prefeitura não só fez o trabalho dela, que é zelar pelos espaços públicos, como, ainda que extraoficialmente, autorizou a iniciativa da horta. E também disseram que não era crime fazer isso. Você não está fazendo nada ilegal. Você está cuidando do espaço e tal, e que tudo bem. E aí, em vez de tentar de novo arrebanhar os moradores do bairro, a Neide e a amiga dela resolveram colocar a mão na massa. Ou na terra, no caso. Vamos começar nós e as pessoas vão aparecendo, né? Conforme a gente for fazendo. As primeiras coisas que vocês plantaram era o quê? Era manjericão? É tipo assim, era manjericão, alecrim,
erva cidreira, capim-santo, né? Eram ervas, porque já tinha algumas coisas lá. Tinha uma árvore de ipê gigante, então não sobra muito espaço, sabe? Tinha um pezinho que alguém plantou, que estava escrito pêssego do mato, sei lá, que depois eu fui descobrir que é o bajaí, que é uma árvore, é uma planta da Mata Atlântica, uma frutinha que está na lista das frutas com risco de extinção. Está lá ainda? Uhum. O bajaí. Parecido um pouco com a uvaia. E assim, tomando cuidado de preservar as plantas que já viviam lá, a Neide Rigo e a vizinha dela não fizeram grandes mudanças no terreno, além de plantar algumas ervas. E talvez para celebrar essa pequena primeira vitória, elas colocaram uma plaquinha. Horta City Lapa. Para Neide, foi isso que despertou a ira da vizinhança. Ou pelo menos de parte da vizinhança. Isso que aborreceu muita gente. A placa aqui. Se eles não tivessem colocado nada, ninguém ia nem... Claro, eu tava 15 anos morando ali. E nunca ninguém se incomodou, nunca vi ninguém falar. Aquele lugar cheio de lixo e tal, porque as pessoas não passavam por ali. Mas a hora que surgiu uma plaquinha escrito horta, falou, opa, como assim? E também tem aquela coisa política, né? Porque tem associações, né? As associações foram as primeiras a se manifestar, de um jeito curioso. 3 associações vieram falar com a gente, assim, olha, a gente assume, porque a gente tem CNPJ, continua tudo igual, vocês continuam trabalhando. Vocês continuam igual, porque é isso que vocês querem, né? Trabalhar na roça. Então vocês continuam. E a gente põe a plaquinha. A associação tal cuida desses... E se a proposta das associações foi estranha para Neide Rigo, a resposta da Neide Rigo provavelmente também soou estranha para as associações. Falei, não, CNPJ eu também tenho. Eu posso adotar legalmente se eu quiser. Posso fazer propaganda da minha empresa aqui se eu quiser. Mas eu não quero e a gente não quer. A comunidade aqui não quer. A gente só quer cuidar do espaço, não quer ganho político com isso. Essa ausência de interesse político é a postura natural da Neide Rigo. Mas depois ela percebeu que tinha implicações práticas importantes. Porque uma vez que você se torna responsável pelo espaço público, bom, você se torna responsável pelo espaço público. E aí, se alguém aparecer e cortar o pé de Ubajaí, você tem lá mais de 15 mil na época, que era a multa para quem cortar um pé de Ubajaí. E para quem que vai a multa? Não vai para a prefeitura, não vai para o cidadão, vai para quem está cuidando do espaço. Então, o que é? Você vai ter que pôr um segurança, Exato. Pagar o segurança também. Então, a gente só vai cuidar do espaço. Diante de tudo isso, elas resolveram seguir do jeito que dava, como um grupo de pessoas cuidando de um pedacinho da cidade do qual ninguém cuidava. Porque não estamos fazendo nada de ilegal. Você não construiu cerca, não pôs cadeado, não destruiu nada do que tinha. Fora que, pelo menos naquele primeiro momento, parecia pouco provável que alguém pudesse fazer alguma coisa para impedir que um grupo de pessoas cuidasse de um pedacinho da cidade do qual ninguém cuidava. O que eles vão fazer? Cortar uns pés de manjericão que tem ali, uns pés de punk que a gente plantou? Né? E assim a coisa foi caminhando, no começo sem gerar grandes transtornos, além de vez ou outra ter de dar uma destinação para o lixo de alguém. Outro dia tinha um monte de caixa de luz, sabe? De tubular, assim, tinha lâmpadas. A gente tirou, embalou, colocou para levar no lixo. Mas aí, depois de algum tempo, apesar da escala pequena e da ausência de ambição política dos encarregados, a horta chamou a atenção da imprensa local. Virou manchete do renomado Jornal da Lapa. Quando eu vi, fiquei super feliz. Falei, olha que legal, a horta no jornal. Tiraram uma foto bonitinha até, para mim, pro meu gosto. Umas 50 mudas de capim-santo que a gente colocou lá, porque viu que a primeira coisa que as pessoas colhiam era capim-santo, então eu falei, vou trazer do sítio um monte de muda, plantamos um monte. E qual era a manchete? Moradores revitalizam terreno baldio? Menos lixo, mais sabor? Horta para todos? Outra cidade é possível? Não, nada disso, caro ouvinte. Nada disso. O que saiu no Jornal da Lapa foi uma denúncia. Como é que era a manchete mesmo? Como que é? A manchete era grupo de moradores, eu até guardei o jornal, grupo de moradores
invadem espaço público e ocupam espaço público e invadem até a calçada plantando ervas. Era manchete e não tinha matéria, era só isso. Cadeia deles! Cadeia deles, tipo isso. Mas, se por um lado a iniciativa era vista como um problema, por outro, era bem-vinda, quase a ponto de ficar insustentável. A gente foi vendo quais ervas não dá para plantar, sei lá. A gente tem lá manjericão cravo, manjericão anis, manjericão zátar, mas o manjericão comum, por exemplo, não dura, porque as pessoas vão colher e colhem até acabar. Olha! Babosa também, tinha um pé enorme, as pessoas foram colhendo até acabar. Então tem muita punk. Que as pessoas não conhecem. Não conhece, assim, quem conhece vai lá, usa nos mutirões, as pessoas vão, levam mudas, né? Então é meio que um showroom de algumas punks, sabe? Aqui vale dizer que a tarefa de definir o que é punk não é das mais simples. Mas quem entende do assunto costuma aceitar que o termo é variável. O Jambu, por exemplo, pode ser considerado uma punk em São Paulo, mas não em Manaus, onde toda esquina tem uma banquinha de tacacá. Na verdade, punk é uma classificação extra-botânica, né? Foi criado pelo botânico Valdeli Knupp e a Irani Artesh, que é uma nutricionista, quando eles estavam fazendo trabalho de pós-graduação. E o trabalho do Valdeli era identificar as plantas comestíveis no espaço urbano de Porto Alegre. Isso foi em 2007. E foi aí que popularizou mais, assim, porque ele agrupou algumas plantas, não significa que são só aquelas, que sejam não convencionais, no sentido de não conhecidas, né? Que não estão no mercado. Aí tem as que são convencionais, mas que têm partes não convencionais. Tem algumas punk que você fala assim, minha avó comia, né? Eu conhecia algumas coisas que meus avós comiam, angarito, araruta, né? Jacatiá, mesmo as verduras, assim, tipo serralha, né? Ora pronobis. Isso daí eu conhecia, mas muitas plantas que eu conheço hoje, meus pais não conheceram, meus avós não conheciam, porque são introduções recentes também, tipo a chaia. Chaia é uma coisa nova, mas se você for aqui em São Paulo, todas as hortas comunitárias têm. E hoje existem catálogos de punk e até aplicativos que te ajudam a identificar as plantas a partir de fotos. Ainda assim, desbravar matinhos comestíveis pode ser uma atividade de alto risco. Fui dar uma oficina em Cuité, na Paraíba. E aí, no campus da universidade onde acontecia a oficina, a Neide se deparou com várias florezinhas brancas aparentemente apetitosas. Super perfumada, gostosa. Falei, nossa, acho que essa flor é comestível. Aí fui pro quarto e fiquei até 2 da manhã procurando. Eu já tinha identificado ela. Eu queria saber se ela era comestível. E em toda a referência que a Neide encontrava, estava escrito que ela não era. Eu falei, mas não é possível, porque tem uma da família que está no livro do Knupp. E aí, de tanto fuçar... Achei um pesquisador que falava que era. Era tudo que eu estava buscando, que alguém falasse... Um sim, podia ser 100 não. Tinha um sim. Amei. Aí você foi? Fui. No caso foi comer a pobre florzinha. Que, claro, se vingou de maneira implacável. Tudo que diziam lá no artigo nos outros, eu tive. Assim, urticária nas articulações, assim. Passei o resto da viagem, assim, muito mal. Tudo bom? E foi só, assim, eu só provei. Mas apesar desse espírito desbravador de alguns indivíduos, a verdade é que, como humanidade, a gente está indo no caminho contrário. 90% do que se come vem de 20 espécies só, do que se come no mundo. 20 e o resto? Espécies. E daí o que sobra é o que essa biodiversidade toda, quer dizer, muito pouco, porque muitas espécies são espontâneas. Aqui, na frente da minha casa, eu vou te mostrar, sei lá, umas 7 plantas comestíveis que nasceram sem eu plantar. Em volta da gente sempre vai ter plantas alimentícias, vai ter plantas medicinais, né? Elas estão por aí. Agora, como fazer para que as pessoas conheçam? Primeiro que, como diz o Valdeli Knupp, né, que criou esse termo, punk, ele fala de um analfabetismo botânico. A gente não tem contato mais, né, com as plantas. E
A gente compra o que está no mercado, então nossa vida alimentar é editada, né? Essas plantas tinham que começar a aparecer no mercado, porque para os produtores isso é bom. Muitas dessas plantas nascem no meio dos cultivos tradicionais. Tem muitas plantas rústicas que dão sem muitos cuidados. Começar a oferecer, mesmo que as pessoas no começo rejeitem, né? Aumentar a presença delas faz com que normalizem, né? Elas como verduras, por exemplo. Estou falando das verduras, mas tem, né, as frutas, tem as partes não convencionais, né, das plantas, que a gente muitas vezes usa uma parte e despreza todo o resto. Tem os estágios não convencionais. Né? Você vai pegar a banana. Por que a banana só madura que a gente encontra? Banana verde é um excelente alimento. Você usa como legume, como uma batata. E se as punkies ainda são raridades nos supermercados desse mundão, na horta da City Lapa, elas são as protagonistas. Tem, por exemplo, um pé de folha de curry, que foi presente da Nina Horta e que está lá no meio. E enorme, dá para a lapa inteira colher. Dá para a lapa inteira, inclusive, levar mudinha, porque nasce mudinha assim, no chão, caem as sementes, então nasce. Então todo mutirão as pessoas levam. Olha. Eu só falo cuidado para onde vai plantar, né? Para não plantar perto de uma floresta, porque ela nasce muito fácil. Então, mas assim, você tem um vasão dentro de casa com folha de curry, que é muito usado na culinária indiana, né? Imagina uma especiaria que você tem em árvore. É muito bom. Dificilmente assim, eu compro salsinha e cebolinha, por exemplo. Tem na horta? Porque não tem, mas eu uso outras que nascem fácil, que tem no quintal, tipo salsa do Líbano, menta vietnamita, umas coisas que são perenes, sabe? Que não são sazonais. E essa folha de curry é uma, na minha comida sempre tem folha de curry, porque além de ser deliciosa, assim, tem muita. E aí esses temperos as pessoas não conhecem, não pegam e fica lá. O manjericão za'atar mesmo, que é um manjericão com um saborzinho da mistura, né, chamada za'atar. E esse manjericão, ele tem esse gosto de tomilho, então para pôr na pizza, sabe? É ótimo para pôr no molho de tomate. Nossa, mas fica lá. Fica lá, ninguém pega. Ninguém pega. Se esse manjericão tomilho estivesse no Mercadão, eles iam falar que eram 2 sementes plantadas juntas. Eu fui lá, fiz uma nova visita e os caras ficaram insistindo comigo, falando que plantaram banana com kiwi. Que era 2 sementes juntas, tá? Ah, não acredito. A semente da banana, inclusive, que não tem, né? Tem. Tem banana com semente, mas não é. E assim a coisa avançou. Mais vizinhos passaram a fazer parte. Tinha uns vizinhos mais animados, assim, que participavam. Depois foram mudando, sei lá, as pessoas foram deixando. Mas tem mutirão que, assim, aparece uns 4, 5 vizinhos ali da rua. Mas a Neide Rigo sempre continuou sendo o elemento constante, cuidando do espaço de forma contínua, chamando eventuais mutirões no grupo de WhatsApp da horta. Eu sempre convoco. Nem sempre eu tenho muito sucesso, assim. Eu falo, nossa, eu não tenho poder agregador. Porque na última, por exemplo, eu convoquei só eu e Marcos. O Marcos sempre está comigo, né? Marcos, no caso, é o marido da Neide Rigo. Somos só nós dois. E aqui, importante dizer que num mundo em que o tempo das pessoas tende a ser insuficiente para produzir dinheiro na mesma proporção dos boletos, a ausência de engajamento não necessariamente equivale à ausência de admiração. Sempre que eu estou lá trabalhando, as pessoas passam, parabenizam e conversam e lembram das suas terras, de quando morava na Bahia, de quando morava no Paraná. Muita gente saudosa, sabe? Que mora hoje em condições precárias, sem lugar para plantar, né? Funciona como uma reconexão, né? Talvez. E aí passa, pega um boldo, pega uma ervinha. Mais mulheres ou não tem essa de... Acho que 70% mulher e 30% homens, 10% que falam de ervas de especiarias e de comer,
e 20% falam de boldo para curar da BBD. Ai, que maravilha! Muito homem pega boldo. Muito homem. Olha isso! Sensacional! Você tá lá. Hoje eu vou beber, eu vou... Ou então segunda-feira, assim, né? Chega para ir pro trabalho, já passa, Imagina a próxima manchete. Bêbados invadem horta para pegar boldo. Né? Já teve muito casos assim de deixar mudinhas. Põe num copinho com água assim e deixa lá. Mas ao mesmo tempo que gera empatia, que atrai pessoas, a horta, por incrível que pareça, também gera repulsa. E a gente não está falando só do Jornal da Lapa. A gente está falando de atos do mais puro vandalismo ambiental. O primeiro caso foi há mais ou menos 3 anos. Um vizinho chamou a Neide e disse: olha só. Uma mulher desceu do carro com 1 litro de álcool, fez assim, espalhou álcool e tacou fogo e foi embora. Quando eu cheguei, tava o chão preto, assim, da hora. Todo preto. Não acredito, e tava tudo... Queimou muitas espécies, assim. A sorte que eu tenho muitas plantas no meu quintal, assim, que daí fui levando tudo de novo, daí veio a chuva. E aí plantei tudo de novo. Tudo que tinha, chamei um mutirão, as pessoas ajudam. Ao longo da última década em que tem se dedicado à horta, a Neide Rigo pensou bastante sobre os ataques que os matinhos comestíveis sofreram. Porque tiveram vários ataques. O último deles aconteceu alguns meses antes da gente começar a produzir esse episódio. No final do ano passado, a horta não estava exuberante, porque era estiagem, a horta não tem água. São plantas que ao longo do tempo a gente foi, são 10 anos, que a gente foi vendo o que se adaptava ali, sem água, durante o inverno. Aí acho que alguém foi na subprefeitura e denunciou. A prefeitura, que numa cidade do tamanho de São Paulo funciona como uma hidra de várias cabeças que muitas vezes não se comunicam, simplesmente atendeu a denúncia, mandou um caminhão e uma dupla de funcionários munidos de roçadeiras. Assim, cortou pé de louro, cortou pé de maracujá que estava produzindo, cortou ora pronobis, cortou tudo com roçadeira, assim. Você estava lá? Você chegou a ver? Soube depois? Um vizinho que me falou, você viu que cortaram a horta? Cheguei lá assim, tava um deserto. Quando foi isso? Foi acho que em outubro. Ano passado? É? Nossa. Fizeram uma poda mal feita. Deve ter chorado. Chorei, claro. Porque, desespero. Tinha muita coisa lá que foi cortada, assim. Nesse momento, você, minha ouvinte amiga dos matinhos, deve estar se perguntando: por quê? Por que alguém se dá o trabalho de denunciar uma horta? E a princípio, pode parecer que o problema é a ignorância de gente que confunde aquilo com mato, que tem medo de que vai juntar bicho, juntar mosquito da dengue. Mas tem uma história de vandalismo que, pra mim, mostra que o problema não é medo de mato. Uma história que tem a ver com um banco. E a Neide demorou para entender o que tinha de errado com aquele banco. Eu fui plantar umas florzinhas assim na praça, quando eu vejo o banco é todo preto e áspero. Óleo quente com areia. Ela achou aquilo um tanto estranho. Aí eu falei, gente, o que é isso? Esse banco não dava para ninguém sentar. E resolveu dar um jeito no problema. Combinei com uma outra vizinha e falei, vamos limpar esse banco. Daí peguei água quente, bucha, sabão. E elas passaram uma tarde esfregando o grude preto e áspero até que o banco ficou sentável outra vez. Mas aí, quando elas estavam terminando... veio o guarda e falou assim, O guarda, no caso, é o guardinha da rua. Uma instituição bem comum nas cercanias da Lapa, composta por vigilantes informais que montam guaritas e coletam contribuição de moradores em troca de um suposto serviço de segurança. Vocês estão limpando, não vai adiantar, porque quem fez isso foi um vizinho, que é para ninguém sentar na frente da casa dele. E aqui a gente tem a maior pista do ódio à horta. Porque o banco não estava na frente da casa do sujeito, estava numa praça pública. Só que não deu outra. Logo depois o banco estava de novo. E um outro banco quebraram uma marretada.
Se você for na praça hoje, não tem nenhum banco. E isso deixa claro que o problema não é a horta em si. O problema é o que vem junto com a horta. Medo das outras pessoas se aproximando, né? Porque uma fruteira, um pé de fruta chama outras pessoas para aquele lugar. Uma horta, ela atrai outras pessoas. E isso deveria ser muito bom, né? Uma cidade movimentada, uma cidade onde os vizinhos estão nas ruas, mais segura para todo mundo. Mas as pessoas têm a falsa ilusão de que se ela se trancar dentro da casa dela e a rua estiver vazia, não vier ninguém, que vai estar tranquilo. Ela entra com o carro, com controle remoto, entra e não quer aborrecimento. Mas ela se incomoda de isso ser bom para outras pessoas, né? Isso talvez tenha a ver com o tipo de pessoas que se relacionam com a horta, que param para puxar conversa, que deixam uma muda num copinho com água. Talvez o fato também de ser próximo de uma estação de trem também possa incomodar ainda mais, né? E aí você tem também pessoas de outras classes sociais que às vezes não são tão desejadas por essas pessoas. E vai atrair, elas vão até colher algumas coisas ali, onde já se viu, né? Onde já se viu, né? É muito interessante, quando eu tô ali, assim, fazendo alguma coisa, sempre passa alguém que vem da estação do trem e que para conversar. Porque mora num lugar distante, mora em lugar que não tem espaço para plantar e que gostaria, que muitas vezes, né, vem de outros lugares. Ela mora numa cidade onde tem espaços públicos e que faz parte do território dela, né, que ela tem direito de colher coisas ali, de plantar coisas. Quando era um espaço abandonado, cheio de lixo, ninguém se importava. Quando as pessoas se deram conta de que aquele espaço existia e que alguém ia tomar conta, que alguém colocou uma placa de horta, aí as pessoas acordaram, assim. E eu não digo que são muitas pessoas, mas essas poucas pessoas são pesadas, né? Essas pessoas começaram a se incomodar muito com a horta, a ponto de ir na subprefeitura denunciar. E aí, diante de uma sociedade que sabota uma horta, a gente começa a entender um pouco melhor como alguém pode achar que dá para misturar kiwi com banana plantando tudo junto, ou que pagar R$500 em 3 bandejinhas de frutas não é um roubo. Todas as vezes que eu vou ao Pão de Açúcar, esses Mambo, esses supermercados grandes, eu fico meio com vergonha de estar ali, sabe? Porque é muito caro tudo. É muito caro. Imagina, você vê umas frutas R$40 o quilo, R$20 o quilo. Como que as pessoas vão comprar? Elas vão comprar salsicha, arroz, feijão e salsicha. É isso. Então, tinha que melhorar o acesso de comida, né? Comida é um bem comum. As pessoas não tinham que passar necessidade de comida, né? Tinha que ter direito a comer frutas. Tinha que ter mais cozinhas comunitárias, né? Para que as pessoas pudessem ir lá e comer e ter acesso a essas comidas. Não necessariamente cozinhar em suas casas, né? Que muita gente nem tem mais tempo para cozinhar. Cozinhar é um ato revolucionário, né? Hoje em dia, assim. Não é fácil. E assim, eu sempre tento ver esses dois lados, sabe? De quem pode e não faz, e quem gostaria de fazer e não pode. Porque muita gente gostaria de ter tempo para cozinhar, né? Mas em vez disso ela passa 3 horas em pé num ônibus. Lotado. Lotado. Tentando sobreviver às enchentes da cidade. E outras pessoas podem passar 3 horas vendo o Instagram. Exatamente. E pede o iFood depois. Antes de terminar, eu quero te fazer uma indicação diferente que vem de fora da Rádio Guarda-Chuva. É o Entrando no Clima, um podcast original do Eco. O Eco é um veículo com mais de 2 décadas de atuação em jornalismo ambiental, digital e independente. E o Entrando no Clima
é um lugar privilegiado para se informar sobre as negociações climáticas internacionais e ficar por dentro das notícias e análises relacionadas às mudanças climáticas. O Entrando no Clima estreia agora a 3ª temporada. São episódios quinzenais, sempre trazendo entrevistas com especialistas na área. Além disso, em novembro, quando a cidade de Belém vai sediar pela primeira vez a Conferência do Clima, o podcast vai ter episódios diários repercutindo as negociações. Enfim, procura aí por Entrando no Clima no seu tocador de podcast ou entra lá em oeco.org.br/cop20, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 135 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é Thaís Porlan e eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolino. A reportagem é da Priscila Pastre. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.